Saiu uma notícia que me deixou impressionado, que diz o seguinte, Débora Alfano, que existe na Amazônia Legal, operam na Amazônia Legal, pelo menos 22 facções criminosas. Tudo bem que a Amazônia Legal é um monstro de área, quase 60% do território brasileiro, mas 22 facções criminosas, nacionais e estrangeiras. É um estudo, Cartografia da Violência na Amazônia, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, saiu hoje. E você olha e fala, 22 facções criminosas. Quer dizer, a gente não sabia disso. A gente não sabia dessa informação. Não é um negócio que a gente tinha conhecimento. Opa, caiu o sinal ou tá ok? Oi, oi, oi? Oi? Ih, a gente perdeu a conexão? Acho que agora voltou. Voltou? Voltou. Opa! Então, 22 facções criminosas na Amazônia. O meu ponto, e eu gostaria de compartilhar essa informação, essa percepção, a gente tem no Brasil uma dívida com a sociedade por falta de informação na área de segurança pública. Olha, existe um cadastro nacional de material genético, de perfis genéticos, existe um cadastro nacional de informações de foragidos, existe um cadastro nacional de pessoas desaparecidas, existe tudo. Só que nada disso realmente é feito do jeito como deve ser feito. Por exemplo, o banco de dados de perfis genéticos no Brasil tem 175 mil perfis genéticos lá dentro. Nos Estados Unidos, que também tem um banco de dados desse tipo, o banco deles tem 17 milhões de perfis. Veja, a população americana não tem 100 vezes o nosso tamanho, certo? Não tem 100 vezes o nosso tamanho. E o banco de dados dele é 100 vezes maior dos Estados Unidos. Aí você pega o número de peritos no Brasil. O Brasil tem 7 mil peritos criminais, Débora, estados e no Distrito Federal. Pelas contas, a gente deveria ter pelo menos 40 mil peritos. Pelo menos 40 mil peritos. Isso significa o quê? Um perito hoje roda feito um taxista. Só que o taxista, ele vai rodando para lá e para cá, deixa o passageiro, às vezes tem que esperar, deixa o passageiro e vai pegar outro passageiro. O perito roda 200, 300 quilômetros por dia para atender uma ocorrência, atende às vezes mais de 8, 10 ocorrências num dia e não consegue fazer o serviço direito, porque também falta equipamento. Então, hoje, um juiz corre o risco de liberar um detido, mesmo com mandado de prisão contra ele em outros estados. Pode acontecer, por uma falha no sistema de aferição dos antecedentes criminais no estado onde ele trabalha e não em outro. Eu falei dos foragidos da justiça, tem uma estimativa do CNJ de que são 300 mil pessoas, 300 e poucos, mas é uma estimativa. Pessoas desaparecidas, 74 mil, estimativa. Hoje, as pessoas têm um RG e também um CPF. Foi aprovada uma lei para você ter um número único do cidadão para ter acesso a tudo, inclusive informações importantes que não são criminais, SUS, Previdência, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, atendimento, registros no INSS e também informações fiscais, tributárias e, obviamente, criminais, tudo. Então o CPF vai ser o chefão de tudo, de tudo. Aprovaram essa lei, o presidente Lula sancionou essa lei. Agora, demora um ano para ele entrar em vigor o cadastro, depois 2 anos para os órgãos públicos se adaptarem, etc. e tal. Então, hoje, a verdade é que você tem uma certidão de nascimento, você tem um documento de identificação, nacional de identificação, você tem um número do trabalhador, você tem o PIS, você tem o PASEP, você tem uma carteira nacional de saúde, você tem um título de eleitor, você tem uma carteira de trabalho, você tem uma carteira de previdência, né, o trabalho e previdência, você tem uma carteira nacional de habilitação, você tem um certificado militar, tudo isso. E também, né, para fins criminais, fica confuso. Quando eu falo em falta de transparência, perceba, eu acabei de falar, descobrimos que nós temos 22 facções criminosas atuando na Amazônia Legal.
Aí você pega o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro, o governador recriou a Secretaria de Segurança. Aí você fala, mas peraí, ele recriou porque a Secretaria de Segurança foi extinta. Sim, e ele recriou. Bom, ele recriou por quê? E aí ele mesmo colocou no Twitter, aquelas coisas todas, dizendo o seguinte, que isso para melhorar a qualidade do combate à criminalidade. Ué, mas então por quê? Acabaram com a secretaria. Era para piorar? Claro que não. Era a percepção de que não precisava. Mas se não precisava, foi uma percepção ou fruto de um mega estudo? Se foi fruto de um mega estudo, por que está recriando? É falta de informação. Pega na Bahia o que está acontecendo. A Bahia tem 7% da população brasileira. Agora, quando você pega o número de mortes provocadas pela polícia, 22% das mortes acontecem na Bahia. Não pode a polícia da Bahia matar nessa desproporção 22% das mortes. Não, é que a população da Bahia é mais criminosa? Não faz sentido. Então, quando a gente vai e fala da criminalidade, está faltando um sistema, está faltando um banco de dados, está faltando troca de informação, está faltando perícia, está faltando um estudo para saber quem matou e também quem morreu. A gente tem o perfil de quem morreu, e o perfil de quem morreu é uma coisa muito superficial. Então, quando você pega algumas pesquisas, por exemplo, o INSPER faz uma pesquisa de vitimização na cidade de São Paulo. Então, mostra quantos por cento dos roubos, é uma pesquisa, né? Uma pesquisa. Quantos por cento das pessoas foram roubadas, foram furtadas, tiveram seu celular roubado. Aí você tem uma taxa. Então, a taxa de vitimização, ou seja, o percentual de pessoas que sofreu alguma ação criminosa durante o ano de 22, eles fizeram a pesquisa em 23, chegou a 47%, ou seja, metade das pessoas sofreram alguma ação criminosa ao longo do ano. Olha que coisa inacreditável. Aí quando você pergunta quais são os incidentes, tem furto, tem roubo, roubo de casa, furto de casa, tem ameaça com arma de fogo. Né? Se você pegar um período um pouco mais longo, né? Ou seja, em vez dos últimos 12 meses, você pega você na sua vida, você já foi vítima de ameaça com arma de fogo? 25% dos paulistanos já foram na vida, né? Mas olha que coisa impressionante. Você acha que um sueco vai dizer isso? Um morador da Suécia vai dizer um negócio desse? Pois aqui, na cidade de São Paulo. E se você repetir essa pesquisa em outras cidades, você vai ouvir a mesma coisa ao longo da vida. Eu já fui. Você ouvinte já foi? Eu já fui. Ameaçado com arma de fogo. Num assalto. De carro, de carro. Num bairro que seria considerado um bairro seguro e é. Quando você pega as estatísticas, ele é um bairro dos mais seguros, pois eu fui vítima de um assalto com arma de fogo e ele ficava batendo com o revólver na minha cabeça. Então eu estou nesses 25%. Né? Um de cada 4 ouvintes nossos seguramente tem uma história para contar. Então, se a gente não tem informação, como é que a gente vai combater o crime? Fazendo o GLO, como fez o governo federal, mandando gente para o Rio de Janeiro, manda a Força Nacional. Eles não pegaram 1 grama de pó ou de maconha. Não pegaram uma arma até agora. Nada, não descobriram nada. Por quê? Porque eles estão fazendo uma segurança num lugar onde já tem segurança, já tem sistema de controle. Então, o sistema de controle que eles vêm para somar não é melhor do que o sistema de controle existente. Nos portos já tem um mega sistema de controle. E mesmo assim, dá ruim. Nos aeroportos tem sistema de controle e mesmo assim dá ruim. A gente noticiou agora recentemente um problema no aeroporto de Cumbica. Mas pegaram uma quadrilha, não foi a Força Nacional. Então a impressão que fica, e eu queria compartilhar com você, é quando você olha para Bahia, Rio de Janeiro, quando você olha para São Paulo agora nessa pesquisa de vitimização, agora com essa informação nova sobre o número de facções na Amazônia, e esse dado de que os bancos de dados estão defasados, é o seguinte, aonde é que a gente vai assim? É no improviso. Então nós temos uma dívida com a sociedade. As autoridades que combatem o crime, ou seja, os nossos governantes, estão nos enrolando, estão nos embrulhando. A miséria a gente vê na rua. Os problemas de saúde a gente vê na rua.
Na educação, falávamos ontem de educação, a gente vê o efeito dessa desinformação. Agora, na criminalidade, a gente está a pé. Então, a gente não sabe se dá para confiar nos dados, a gente não sabe se o número de homicídios, claro que o número de homicídios pode ser conferido, porque tem que ter um corpo, mas a gente não tem noção se os dados que são divulgados são certos. Já falei certa vez aqui, há uma manipulação, pode haver uma manipulação entre homicídio e latrocínio. Basta saber que nos dois há uma morte, num houve uma tentativa de roubo, o outro não. O outro não. Então, se colocar como homicídio, fica parecendo que é um acerto de contas. E a gente fala, isso era coisa do crime organizado. Se é latrocínio, envolve a sociedade com uma vítima, uma tentativa de roubo que terminou com a morte da vítima. Então, você pode ajustar, a polícia pode com certeza colocar homicídio, porque achou um corpo, mas tem dúvida se é latrocínio. Como o trabalho de investigação é precário e a taxa de esclarecimento de crimes é baixa, a gente fica com essa dúvida sempre. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.